Olá, o movimento de maio de 1968 nasceu na França e rapidamente se espalhou pelas principais cidades do mundo ocidental. Entre as reivindicações estavam a liberdade de expressão e a contestação da autoridade existente. Então é sobre esse tema, maio de 1968 e o ano de 2018, que nós vamos conversar no programa Uber Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado. Apresento Moisés da Fontoura Pinto Neto, que tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e doutorado em Filosofia. É docente na UBRA, na graduação e pós-graduação, e pesquisa temas na área da filosofia e transformações nas humanidades. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Eu começo a nossa conversa perguntando, professor Moisés, o que foi de fato esse movimento de maio de 1968? Na verdade, falar de movimento no singular é, digamos assim, um pouco problemático, porque a rigor o que aconteceu foi um arco de vários movimentos heterogêneos, né, que confluíram em torno de alguns ideais comuns, mas com muitas diferenças entre si, né? Só para a gente pensar num exemplo, a gente comparar o que foi maio de 68 francês com o que foi o maio de 68 brasileiro, a gente pode observar, né, que são dois fenômenos que têm algumas similaridades, né? Há uma ressonância tanto do Brasil sobre a França quanto da França sobre o Brasil nesse processo, claro, numa escala muito menor do que acontece hoje em dia, onde a gente tem essa facilidade comunicacional, onde a gente tem essa rede global mais bem estruturada do ponto de vista da disseminação de informações, mas bem ou mal havia essa comunicação, porém, no caso do Brasil, por exemplo, a luta era fundamentalmente uma luta contra a ditadura militar, né? Enquanto que na França havia ali uma luta num cenário economicamente favorável, num cenário socialmente bem estruturado, uma demanda de jovens por um aprofundamento, então, dessa experiência democrática, um aprofundamento da igualdade e sobretudo, da dimensão da liberdade, né? Relacionado com o uso dos corpos, né? Relacionados com diversas pautas que foram se alastrando ao longo desses movimentos, né? Então, a gente pode dizer que é um fenômeno que, ao mesmo tempo, é uma coisa só, mas também muitas coisas. Tem as suas especificidades, é claro, né? Sim. Mas qual era, digamos assim, professor, a característica do cenário mundial para que esses diferentes movimentos aí se manifestassem, cada um com a sua peculiaridade, é claro, né? Todos esses fenômenos têm o fato de que essa época começa a construir o que a gente pode chamar de uma cultura jovem. Há aí, já posteriormente à Segunda Guerra Mundial, com o fortalecimento do cinema, da cultura pop, né, com a música, com o rock, com o cinema hollywoodiano, com os ícones da cultura pop, como James Dean, Elvis Presley, e também a proliferação de experimentos contraculturais que vão acontecer, por exemplo, na França com a Nouvelle Vague, né, o cinema francês, na Itália também experiências no cinema e nas artes plásticas. Então, todo esse contexto vai gerar um caldo cultural que hoje a gente chama de contracultural, né, porque era uma espécie de um novo segmento social nascente, né, já, digamos assim, filho da primeira geração dos chamados Baby Boomers, né? Foi aquela primeira geração pós-guerra que construiu o estado de bem-estar social, que construiu, no caso, né, toda aquela estrutura que funcionava com a Guerra Fria. A segunda geração desses Baby Boomers, os filhos desses Baby Boomers, construíram também uma cultura jovem, né? Há até quem sustente, eu acho que essa ideia tem bastante verossimilhança, de que essa é a época da própria construção da ideia da adolescência, né? Antes disso, antes desse período, não se falava sequer que existia algo para além da infância e da idade adulta, né? Quer dizer, o sujeito pulava direto, né? Da infância para um momento que ele já tinha que trabalhar, já tinha as responsabilidades e tal, né? Então há uma dilatação desse período
entre a saída da infância e a entrada no mundo do trabalho, que produz toda uma cultura própria, e aí então vão ser esses jovens que vão produzir essas demandas de autonomia pelo mundo inteiro, né? Demandas então que vão ser plásticas, no sentido de que elas vão se adaptar ao contexto local. Mas, digamos assim, essa contestação, por exemplo, da hierarquia, né, e da autoridade, que é uma contestação quase que onipresente nessas lutas, está diretamente relacionada à maneira como esses jovens enfrentavam um certo conservadorismo cultural, né, que impedia que eles desenvolvessem, florescessem da maneira que eles entendiam mais produtiva, mais criativa, né, porque eles teriam que se adaptar, então, a essas regras e esses costumes sociais que eram colocados de uma maneira um tanto quanto irracionais, né? Meramente baseados numa tradição, né? Então, aí se começa a contestar todos esses elementos. E aí, claro, dependendo do espaço em que essa luta está situada, se é na América Latina ela tem uma cara, se é na Europa ela tem uma outra cara, nos Estados Unidos outra ainda, e no próprio bloco soviético outra, né? Então a gente tem aí pelo menos quatro caras diferentes desses movimentos de 68. Sim, e um desses movimentos bastante forte, evidente, foi o movimento feminista, né? Sim. Que também marcou presença. E quais eram, digamos assim, as principais reivindicações da mulher naquele momento? Digamos assim, o movimento feminista, ele teve... É tradicional hoje falar de 3 ondas, né, do movimento feminista. A primeira onda é uma onda igualitária, a onda relacionada com os direitos civis, né, que envolve, então, a demanda da igualdade política da mulher, né, em relação ao homem. Quer dizer, havia ainda, por incrível que pareça, né, às vezes a gente esquece do quão recente são algumas coisas que a gente pensa que são lá do século V, né, depois de Cristo. Mas havia ainda no início do século XX muitas legislações que ainda não previam, por exemplo, o voto feminino. Né? E, então ficou muito conhecida essa onda com uma demanda pelo voto, pela igualdade política. Teve aquele movimento das sufragistas, inclusive, que recentemente foi até alvo de um filme, né, no cinema. E então essa é a primeira onda. A segunda onda, então, é uma onda onde o feminismo, que é essa onda justamente dos anos 60, do qual a gente está falando, né, que fez parte, então, desse arco de lutas que 68 abarcou, que é uma onda que a gente pode chamar do feminismo da emancipação do corpo, né? No sentido de que havia toda uma contestação comportamental aí, né? Por que isso acontece? Porque a estrutura da sociedade, se a gente pensar, por exemplo, na sociedade norte-americana, onde o feminismo foi muito forte e vitorioso justamente nesse período dos anos 60. Como é que era a estrutura da sociedade? Tu tinha uma relativa estabilidade social, né? Tu tinha uma sociedade relativamente bem organizada, tu tinha um processo de crescimento econômico, tu tinha até uma era de pleno emprego, né, nesse período aí dos anos 50, 60, 70, que são conhecidos na história como os chamados anos dourados, né? Ou também os 30 gloriosos, se chama, né? Só esses qualificativos já mostram o quanto essa época foi uma época de prosperidade, né? O ápice do modelo fordista, né? Daquela conciliação feita, né, em prol do crescimento no pós-guerra, né? Plano Marshall e uma série de coisas que vão impulsionar a economia. Porém, do ponto de vista, por exemplo, da vida privada, né, da vida da família, na maneira de se analisar o comportamento, era uma sociedade extremamente conservadora, onde os papéis, e aqui vamos falar, por exemplo, dos papéis de gênero, né, eram papéis extremamente estereotipados, né, onde a mulher, por exemplo, ela não tinha a possibilidade de trabalhar e se era possível trabalhar, era normalmente em atividades digamos assim, secundárias, como uma secretária, alguma coisa assim, né? Quer dizer, ela não podia ocupar o lugar de protagonista no ambiente de trabalho, né? Porque havia, então, aí havia uma discriminação de gênero. A mulher era vista como potencialmente dona de casa e mãe, né? Então, para isso ela é educada e criada, né? Exatamente, né? Aquela ideia de que a família é a família em que o marido sai para fazer a manutenção financeira da família, pode
vai trabalhar e a mulher fica em casa cuidando dos filhos e tal, né? Eu até dou uma brincada de vez em quando que eu digo que é a família da propaganda da Doriana, né? É aquela família da propaganda de margarina, né? Então, assim... primeiro isso, né, esses papéis extremamente estereotipados e depois uma forte repressão sexual, né, nessa época, né, uma sociedade ainda extremamente moralista e puritana do ponto de vista sexual, né, onde a sexualidade era vista como um grande tabu, né, do qual não se podia falar, né, do qual não se podia, digamos assim, fazer grandes elucubrações sobre, a não ser em pequenas manifestações culturais, né, no cinema ou na literatura, né, aí vai se encontrar alguma coisa nesse sentido, né, já desde antes, mas socialmente era uma sociedade fundamentalmente puritana, né, a esse respeito. E então as lutas feministas vão se engatar nesses dois aspectos, né? Primeiro, uma desconstrução desse papel rígido da mulher. Não é que a mulher, se ela quiser, ela pode ser dona de casa, né? Perfeito, se ela quiser, ela vai ser mãe, etc. Mas ela não está obrigada a cumprir esse papel, né? Ela pode traçar autonomamente aquela trajetória de vida que ela entende como a mais própria, a mais autônoma, né? E, em segundo lugar, a questão comportamental, então, né, sexual, né, de possibilitar que esse culto da virgindade ou essa ideia de que é necessário uma certa contenção sexual para que a pessoa seja respeitável, né, começa a perder espaço, né, para uma visão mais liberal de sexualidade, né, onde o valor da autonomia acaba preponderando, e se começa a ver com menos preconceito essa questão corporal, né, de liberação do corpo. Então, por exemplo, ali as mulheres queimando sutiãs é uma peça bem típica desse período aí de 68 relacionado com o movimento feminista. E a outra luta que aliás se conecta com 2018, acabamos de ver isso acontecer na Argentina agora, foi a luta pelos direitos reprodutivos, né? O movimento feminista norte-americano construiu uma luta muito forte em torno da descriminalização do aborto, né? Então, naquele período, a Suprema Corte norte-americana declarou que é inconstitucional nos Estados Unidos proibir criminalizar o aborto, né? Então se torna uma espécie de luta específica desse movimento pelos direitos reprodutivos da mulher. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e nós já voltamos. Ciência em Foco de hoje trata a respeito do maio de 1968 na França e também no Brasil. Tá? Então nós vamos abordar alguns aspectos significativos desse movimento que uniu estudantes e trabalhadores em Paris e que, de certa forma, buscava e conseguiu liberdades que até então não existiam até aquele momento. Né? Uma sociedade que era considerada muito conservadora, um governo considerado muito conservador do presidente Charles de Gaulle. E esses estudantes e trabalhadores, de modo geral, vão se unir em uma pauta meio que comum para buscar mudanças. Né? Soma-se a isso o fato de que nós estamos vivendo um período da Guerra Fria. Tá? Então, as relações no mundo, de um modo geral, são bastante complexas. No Brasil não poderia ser diferente. Né? Nós estamos no período da ditadura militar, o presidente Arthur da Costa e Silva no poder, e estudantes se manifestando durante o ano todo. Né? Então nós vamos ter aí uma série de confrontos entre a polícia e esses estudantes. No Brasil existiu uma pauta que era a questão da reforma universitária naquele momento. Então havia muita discussão em torno disso e muitas manifestações. Tá? De um modo geral, esses jovens que se uniam em torno dessa pauta comum, buscavam, de alguma maneira, protagonismo, né? Buscavam, de alguma forma, um espaço nessa sociedade que era uma sociedade em transformação. Nós vamos ver que, daquele período, surgiram grandes lideranças políticas, né? Entre elas, José Dirceu, que é um dos protagonistas do movimento estudantil daquela época.
Os 50 anos do movimento de maio de 1968 é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós temos como convidado o professor Moisés da Fontoura Pinto Neto, professor da Ubra. Professor Moisés, no bloco anterior nós terminamos falando da questão feminista, especialmente nos Estados Unidos. Mas também nos Estados Unidos acontece, naquele período, 1968, em torno disso, um movimento forte em relação à igualdade racial. Teve uma evidência em Martin Luther King, assim, né? Sim. Nós temos aí, né, sobrevivendo nos Estados Unidos já num período recente, no sul dos Estados Unidos, sobretudo, né, leis de segregação racial explícita, né? Existia em diversos estados do sul dos Estados Unidos leis que proibiam que os negros acessassem os mesmos espaços que os brancos, sentassem, né? Então a gente tem todo aquele ciclo que começa com a Rosa Parks, né, que se recusa então a sentar, a ceder o lugar, né, senta no assento que é destinado só aos brancos, que estava ali vazio e disponível, né, e então ela resolve sentar e aí então é presa por isso, aí se inicia todo um processo de resistência, a comunidade negra resolve boicotar o sistema de transporte público, né, isso acaba gerando todo um prejuízo gigantesco para a empresa concessionária de transporte, até que vai ser declarado inconstitucional, então, essa segregação, e aí então vai começar toda uma viagem, né, que esse movimento vai fazer por diversos lugares do sul dos Estados Unidos, militando pela igualdade racial. O Martin Luther King vai ser o principal líder desse movimento, usando estratégias de não violência, como que ele aprende com Gandhi, né? E aí então isso vai encorpando até formar um grande movimento negro nos Estados Unidos, né? Que aí então vai se dividir em diversas vertentes, né? Por exemplo, Panteras Negras, poderiam fazer parte desse movimento? Sim, eles compõem, né? Era um projeto que envolvia, então, uma série de questões políticas, né? Que tratavam dessa, justamente, situação de violência que os negros passavam, né? Por exemplo, questões que envolviam o direito à autodefesa do negro, né? De legítima defesa. Então, naquela época era muito comum, inclusive no norte dos Estados Unidos, não só no sul, que houvesse um tratamento desigual, dependendo da cor da pele da pessoa, na abordagem policial, por exemplo, né? Então esse movimento vai usar uma brecha legal, que era a possibilidade que todo cidadão norte-americano tem de portar armas, vai verificar qual é o espaço legítimo e em que situações que as pessoas podem usar arma para se defender, e a partir de então eles vão estar organizados, e toda vez que vai haver uma incursão arbitrária sobre o sujeito apenas por ele ser negro e tal, vai haver um movimento de resposta, dizer, olha, nós estamos amparados nas leis norte-americanas assim, assim, assado, se houver um movimento que nos atinja e produza violência, nós vamos nos defender, né? Então, sim, houve ali, entre os Panteras Negras, uma utilização da violência como método, mas uma violência defensiva, né? Não uma violência agressiva, né? Uma violência com vistas a promover uma cultura de respeito, né, aos indivíduos negros. E aí, claro, tem uma particularidade da cultura norte-americana, onde essa questão racial é um pouco distinta da nossa. Não é que nós não sejamos... não tenhamos o problema racial e eles tenham. É que a forma como esse problema racial se organiza na sociedade é diferente, né? Então lá vai haver um empoderamento e um fortalecimento via ações afirmativas muito intenso, né? Da ideia de ser negro, da comunidade negra, né? Que vai desaguar então em diversas vertentes do Panteras, enfim, do movimento dos direitos civis, do Luther King, passando pelo Panteras Negras até desaguar hoje em dia no Black Lives Matter, né? Que é um movimento atual que funciona hoje, né? Está lá em ação nos Estados Unidos, ainda com as mesmas, boa parte das pautas que os Panteras Negras traziam lá na década de 60. Pois é, tanto que agora em fevereiro desse ano, 2018, foi lançado o filme Pantera Negra, e é um dos primeiros filmes que tem um herói negro.
Sim. Então quer dizer que essa caminhada ela é lenta, é demorada, Sim. Ela leva décadas, Sim. de fato, né? O filme trouxe bastante esse aspecto, né? Que é um aspecto que uma parte do movimento negro, não é que a outra parte seja contrária, mas é uma questão de prioridade, né? Mas que uma parte do movimento negro coloca como uma questão central, que é a questão da representatividade, né? A questão de que faz parte da ideia de ação afirmativa, né? Que não é só cotas raciais, que é um dos casos possíveis, né? No qual isso aparece, que mais sujeitos negros sejam vistos em uma posição de referência positiva pela sociedade, né? Porque, a rigor, a gente constrói as nossas imagens das pessoas na sociedade por meio de estereótipos, né? Isso é um processo que a gente não pode congelar simplesmente, né? Ficar paralisado nos estereótipos, mas bem ou mal os estereótipos estão o tempo inteiro nos influenciando, né? Quem é bonito, que sai na propaganda de TV, bem ou mal as pessoas vão querer usar o mesmo cabelo, ou usar uma roupa parecida e tal. Esse processo pode até ser meio inconsciente. Não necessariamente a pessoa vai ficar ali anotando tudo que a referência na cultura de beleza tá, mas bem ou mal ela absorve, né? Então é importante para a defesa da diversidade que haja mais imagens possíveis, né, que representem essa diversidade, né? Então daí o Pantera Negra, o filme, que é um personagem da Marvel, né, foi encarado como um momento de celebração pela comunidade negra, porque finalmente a gente tem um filme em que o negro não é um coadjuvante, né? Não só que o negro não é coadjuvante, porque tem vários filmes com negros protagonistas, mas em que o ambiente é formado majoritariamente por pessoas negras. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica do programa de hoje é sobre a relação entre o cinema e o Maio de 68 na França. Eu diria que a ligação do Maio de 68 da França com o cenário artístico e cultural do país é bastante intensa, inclusive com o cinema. O cinema teve um papel bastante peculiar em meio a esses conflitos, porque o cinema francês, de certo modo, antecipou o Maio de 68 com um episódio que ficou conhecido na França como o caso Langlois, ou L'Affaire Langlois, que ocorreu em fevereiro do mesmo ano, quando André Malraux, até então ministro da Cultura da França, demitiu o Henri Langlois do cargo de diretor da Cinemateca. O Langlois tinha sido fundador da Cinemateca Francesa e uma espécie de mentor intelectual de toda a geração de cineastas que fizeram parte da Nouvelle Vague, um dos mais importantes movimentos da história do cinema no pós-guerra, dos chamados cinemas modernos. Então, o Jean-Luc Godard, o François Truffaut, o Éric Rohmer, o Claude Chabrol, todos esses cineastas se insurgiram contra a demissão do Henri Langlois em fevereiro de 68. Nesse episódio foi conhecido como o caso Langlois, que de certo modo foi considerado um precursor do Maio de 68 e que ativou um sentido de militância política bastante forte nesses cineastas, de modo que quando o Maio de 68 efetivamente chegou, esses cineastas se envolveram, ou em sua grande parte se envolveram muito com os protestos. Inclusive chegaram a protestar no Festival de Cannes daquele ano, questionando que sentido fazia realizar o festival em contexto festivo, sendo que em Paris as manifestações estavam sendo, do Maio de 68, né, dos estudantes e dos trabalhadores, estavam sendo reprimidas com tanta violência. E depois do Maio de 68, vários cineastas dessa geração também fizeram filmes alusivos ao evento histórico, talvez o mais interessante, o mais bonito deles, O Fundo do Ar é Vermelho, do Chris Marker. Os 50 anos do movimento de maio de 1968 é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Professor Moisés, qual é o seu recado final para fechar essa reflexão? Que não dá para concluir, mas... Sim. Não, o recado final é que 68 não acabou, né? 68 continua ainda, a gente continua ainda respirando 68. Você acha que 68 ainda influencia Sem dúvida, o movimento? Sem dúvida, né? Eu acho que hoje, se a gente pensar, por exemplo, no que é uma sala de aula hoje, né, em que eu entro numa sala de aula aqui na Ubra, eu não vou dizer para os meus estudantes, olha, é assim, a verdade é essa, né? Não... Tá todo mundo proibido de levantar e ir no banheiro, se tiver vontade de ir no banheiro, tem que pedir autorização. Né? Então, coisas assim,
Eu digo isso porque só para mostrar como uma coisa é pé no chão, né? Quer dizer, coisas triviais do nosso cotidiano, onde a gente não considera simplesmente que alguém, por estar numa posição de autoridade, tem a possibilidade de mandar, editar tudo que quer, são reflexos das conquistas de 68, né? Quer dizer, quando os franceses fizeram aqueles protestos, né? A gente acabei desviando para outros assuntos, acabando não trabalhando muito a França, mas quem impulsionou todo o processo de maio de 68 na França foram os estudantes, né? E os estudantes, insatisfeitos com uma educação estritamente vertical, né? Uma educação muito conservadora, baseada em parâmetros que já não eram parâmetros mais que conversavam com os problemas da época, e onde o estudante não tinha quase nada de grau de autonomia, né? Então, hoje, se os estudantes têm a possibilidade de criticar, contestar, protestar, se manifestar, né, em relação aos seus professores, isso é em virtude de 68, né? Essa contestação ao autoritarismo, né, que apareceu de diversas maneiras. Apareceu aqui no Brasil com a luta contra a ditadura, apareceu no bloco soviético com a Primavera de Praga, apareceu em Paris com a contestação dentro das universidades e das escolas de ensino médio, né? Então, tudo isso são resquícios, são restos que continuam produzindo efeitos de 68, né? E que, aliás, isso, eu citei o exemplo da educação porque a gente está falando num programa da UBRA e nós somos professores, né? Mas poderia falar tranquilamente, por exemplo, de uma empresa, né? De um negócio, poderia falar de, enfim, né? Praticamente hoje, qualquer fenômeno organizacional já não consegue se estabelecer da maneira tal como era colocado antes, né? A partir de uma liderança forte, a partir de alguém que manda de cima para baixo o que deve ser feito, né? A partir de uma perspectiva autoritária que não admite crítica, não admite contestação. Hoje não há mais praticamente espaço social para isso, né? E se não há esse espaço, é por causa de 68. Né? Foi isso que aqueles jovens, naquele momento históricos, pulverizados pelo mundo, né? Espalhados em diversos lugares, vivendo contextos bem diferentes, lutaram para conquistar, e hoje a gente colhe os reflexos disso. Muito bem. Muito obrigado, professor Moisés, por essa conversa, por essa explicação, por essa aula, né? Muito obrigado você pela companhia, e nós nos encontramos na semana que vem para mais um Ubra Conhecimento.